né, para o pastor John Lennon. Não sei se tem um tipo sanguíneo lá, vá lá, doe, abençoe a vida do nosso querido amigo, pregador aqui dos 12 dias, e sofreu um acidente terrível, foi atropelado por um motorista bêbado na sua motocicleta e acabou perdendo, né, a sua perna esquerda. Mas cremos que o Senhor, em tudo Deus é bom. O Senhor vai cuidar da vida do John Lennon, da sua esposa, irmã Maria, seus filhos, e no que depender da igreja do Senhor, a igreja precisa servir, a igreja precisa de verdade, né, abençoar a vida do nosso irmão. Então estenda a sua mão para cá agora, você que crê, e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, nós adoramos o Teu nome nessa noite, Senhor. Bendizemos a Ti porque o Senhor é santo, não há outro como Tu, Deus de honra, de glória, de poder. Senhor, nós fazemos menção do nome do Senhor nesta noite, porque não há outro nome além do Teu, Senhor Jesus, capaz de mudar qualquer circunstância, capaz de mover, Senhor, qualquer barreira, Senhor, capaz de paralisar qualquer inimigo, ó Deus querido, Deus amado. Nós pedimos ao Senhor agora, se levanta em favor desses pedidos, Senhor, se levanta, Senhor, em favor desse homem, dessa mulher, se levanta em favor desse menino, dessa menina, desta família, ó Deus. Entra com a Tua providência, restaurando, curando, tratando, libertando, salvando. Senhor, entra, Senhor, nas causas que para nós são impossíveis, inalcançáveis, mas para o Senhor é possível. Senhor, põe as Tuas mãos sobre esta causa na justiça, abre o Teu tribunal nesta noite, Senhor, julga esta causa em favor do Teu filho, da Tua filha, que o homem valente seja paralisado agora, Senhor, que toda a movimentação, Senhor, do inferno, Senhor, contra a vida desta pessoa, contra o ministério, Senhor, contra os filhos, casamento, saúde, todos os ataques venham cessar em nome de Jesus, pois nessa noite estão sendo erguidos escudos, Senhor, em cada casa, sobre cada família, sobre cada crente nesta noite, Senhor, aquelas pessoas que são alvo, Senhor, desses pedidos de oração, Senhor, sejam alcançadas nesta hora, que sejam fechados todos os portais, todas as invocações que foram feitas, todas as conjurações, todo o encantamento caia por terra, perca a força agora, perca, Senhor, toda a sua autoridade, todo o seu poder. Senhor, o inimigo da nossa alma, visita o pastor John Lennon nessa noite, Senhor, naquele leito de hospital, Senhor, tenha misericórdia do Teu filho, Senhor, consola o Teu filho nesse tempo de dor, que ele se sinta abraçado pelo Teu Espírito, que o Teu Santo Espírito console, irmã Maria, seus filhos, Senhor, e que no meio desta tragédia, Senhor, ele possa ver também o Teu propósito. Nós oramos, Senhor, nesta noite, crendo no poder da oração, e fazemos isto no nome santo, eterno e glorioso de Jesus Cristo, Seu Filho, que vive, reina e reinará por toda a eternidade, e a Tua igreja que crê diz amém e amém. Aplaudam o Senhor, aleluia. Sente-se um pouco, por favor, em nome de Jesus. Já quero convidar aqui à frente, apóstolo Hugo. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do servo de Deus. Apóstolo Hugo hoje, mais uma vez, nos dá a alegria de estar aqui, né, apóstolo? Olhe para mim agora, não caminhe, não converse, evite sair agora, tá bom? Desliga seu celular, ou coloque aí no silencioso. Então fique muito atento àquilo que o Espírito do Senhor vai ministrar ao nosso coração. Preste atenção, essa não é uma campanha só para preencher a agenda de igreja, né? Porque a bem da verdade, com base no direcionamento que o Senhor nos deu para esse ano, nós nem teríamos campanha alguma hoje, esse ano aqui, mas eu senti no meu espírito, dessa caminhada de 12 dias serem realizados. Então não é uma campanha só pela campanha, meu irmão. Eu creio em atos proféticos, eu creio que a cada dia que nós empenhamos o nosso coração em buscar o Senhor com sinceridade, o Senhor, que é Deus de misericórdia, Ele atenta ao nosso clamor. De repente, no momento em que eu estou aqui, passando por talvez uma luta muito grande, o Espírito do Senhor está visitando a minha casa, está visitando alguém de longe, que é alvo da minha oração, que é alvo desse pedido de oração aqui. Quero pedir aos pais, segurem seus filhos agora, por favor. Então não disperse não, tá bom? Estenda a sua mão para cá agora. Vamos orar pela vida do servo de Deus.
Senhor Deus dos nossos pais, graças te damos mais uma vez, ó Deus, nessa noite. Obrigado por esse tempo em que estamos em tua casa. Obrigado, Senhor, porque fomos atraídos aqui pelo teu Santo Espírito. A nossa alma tem sede do Senhor, a nossa alma tem sede de ti, Senhor. Senhor, o teu povo te adorou com canções. Senhor, o teu povo te honrou com as ofertas voluntárias, com os dízimos. Mas agora nós precisamos ouvir a tua palavra. Usa a boca do teu servo mais uma vez, Senhor. Que ele seja mais uma vez boca do Senhor neste lugar, a dizer não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que a nossa alma tanto necessita. Que nesse momento todo e qualquer espião ou farejador do reino das trevas, Senhor, enviados para distorcer o entendimento dessa palavra, para trazer inquietações agora à mente e o coração, sejam denunciados, paralisados e mandados para onde o Senhor Jesus determinar, porque somente o teu Espírito é quem tem liberdade aqui nesta noite. Nós oramos assim, no nome santo, eterno e maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive, reina e reinará por toda a eternidade. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Você tem tempo que tiver necessário. Shalom, igreja do avivamento, graça e paz a todos, amém? É muito bom retornar aqui e tem alguns lugares que nós vamos e nós nos sentimos em casa, e aqui literalmente eu me sinto em casa, irmãos. Eu não tinha vindo aqui no novo tempo, o pastor mandou convite quando inaugurou, mas infelizmente estava com uma agenda regional, por ser um pastor regional, então a gente acaba atendendo também a regional. Mas hoje o Senhor preparou esse momento. Esse ano o Senhor também me pediu algo diferente, para que eu não saísse da minha casa durante esse mês, que eu ministrasse todos os cultos na casa. Geralmente, janeiro eu semeio o meu janeiro, mas esse ano foi diferente. A única agenda que eu aceitei em janeiro é essa aqui, nessa igreja. E eu creio que o Senhor tem algo especial para fazer nessa noite aqui. Se o Senhor não falasse mais nada, hoje já nós sairíamos daqui de posse daquilo que o Senhor já fez. Entenda bem, o Senhor não vai fazer, o Senhor já fez, queridos. Nós temos dificuldade de entender muitas coisas, de entrar no culto, porque uma coisa é nós virmos à igreja e outra coisa é nós entrarmos no culto. Nem todo mundo que vem à igreja entrou no culto. O fato de você passar por aquelas portas, por aqueles portais ali pelo portão, não significa que nós entramos no culto. O nosso culto ele precisa ser racional, querido. Ele precisa ser entregue. Então, eu quero declarar no poder do nome do Senhor Jesus, que você não vai levar de volta o culto que você veio para entregar ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você, o culto não é seu, o culto é do Senhor. Então você precisa entregar tudo. A beleza do evangelho, irmãos, é entregar tudo. A beleza do evangelho nunca foi receber, não. A beleza do evangelho é entregar. É por isso que quando Jesus fala com aquele jovem rico, ele vê que aquele jovem não estava preparado para ser um discípulo. Porque não é sobre o quanto você recebe. Meu Deus, Deus está aqui, irmãos. É o quanto você tem capacidade de entregar. Jesus é o nosso maior modelo, e Ele já chega na terra entregando tudo. Então hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia de eu e você entregarmos tudo. Eu já consigo sentir Deus aqui nessa noite. Quantos sentem Deus? Quantos sentem Deus? Deus está aqui. Aleluia. Olha o cheiro. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olhe para alguém, declare isso para essa pessoa. Deus está aqui, Aleluia. tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te segura um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Verso ou versículo 1. Aqueles que puderem, se ponham sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. E porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Diga comigo, e eram dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que a igreja estava fazendo? Contínua oração. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinja-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. Último verso. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, ó Pai, nessa noite com uma missão: de ser boca profética para esse povo de Barueri. Pai, eu peço que nessa noite o Senhor amarre todos os valentes que se levantaram contra essa cidade. Pai, que os céus de bronze se quebrem agora sobre a cidade de Barueri, mas que os céus proféticos se abram sobre as nossas cabeças. Pai, eu não sei se nessa noite nós subiremos, ou se o reino vai descer no meio de nós. Mas uma coisa eu já sinto, que a atmosfera já mudou neste local. Por isso nessa noite, Senhor, fale aos nossos ouvidos. Abre a nossa visão.
para que nós possamos ouvir a tua voz, ó Pai, e não a voz da serpente. No jardim existem duas vozes, e nós decidimos nessa noite ouvir a tua voz. Que a serpente seja esmagada agora, Senhor, e que nós não venhamos nos esconder de ti, mas que nós venhamos nos esconder em ti. Nos guarda, nos blinda. Pai, tem 3 coisas eu te peço nessa noite. Toca sobre cada uma. Nenhuma vida que entrou nessa igreja vai sair sem ser tocado pelo Senhor. Cura, porque tem pessoas aqui nessa noite que precisam de cura, Senhor. Vieram em busca de uma cura. Que nenhum doente, nenhum enfermo saia da PIB sem ser curada nessa noite. E pela tua misericórdia, Senhor, ministre os nossos corações, porque a tua palavra diz que é o nosso coração que é enganoso. Então tudo aquilo que nós chegamos aqui carregado, com o nosso coração carregado, quebre, meu Pai, todo o jugo, e que nós possamos sair daqui, meu Pai, purificados. Que nós não venhamos ter uma mudança, não. Que PIB, Senhor, venha viver uma transformação. A começar por mim, ó Pai, que estou na condição de ministro. Transforma a minha vida, transforma a nossa vida, muda a nossa sorte. Porque teu é o reino, tu é a glória, teu é o domínio, teu é o poder. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento. Em mim e me bate. Se assente só um minuto. Eu prometo ser rápido, mas eu não prometo que aquilo que Deus vai fazer vai ser rápido na tua vida. Quero agradecer os irmãos que me acompanham, os intercessores, Luiz e Nádia, meu filho John e o pastor Jonathan, meu tangedor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, queridos. E eu aprendi isso algum tempo atrás. E como a gente ministra no profético, é claro, nós somos batistas, nós temos por raiz uma tradição de palavra, e eu não abro mão da palavra, mas durante alguns anos o Deus me levou para um lado profético, e eu não me responsabilizo aquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Eu tenho 2 palavras para liberar sobre a tua vida. A primeira é a Logos, essa que nós lemos aqui, mas tem uma na fresquinho que Deus vai liberar aqui agora, que é a Rema, a revelação. E quando nós lemos esse texto aqui em Atos Apóstolos capítulo 12, nós vemos uma igreja que está crescendo. Diga assim, uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce, irmãos, é uma igreja que incomoda. Quando a igreja ela começa a crescer, ela começa a incomodar. Entenda, Jesus ele inicia seu ministério aos 30 anos. Aos 33 ele consolida o seu ministério apostólico, e ele dá uma ordem para os discípulos, para os apóstolos, e ele diz: olha, enquanto eu estiver com vocês não precisam jejuar, mas virá o tempo que vocês necessitarão de buscar mais do Espírito.
mas por esse momento não precisa. Então foram 3 anos e meio, irmãos, os discípulos vivendo o reino de Deus manifesto na terra. Eles deixam de ser dependentes do sistema. Qual que era o sistema? O sistema que nós vivemos hoje. Qual que é o sistema? Hoje é sábado, amanhã é domingo, segunda-feira todos trabalham. Os que não são empregados empregam alguém, mas existe um sistema. Esse é um sistema e nós estamos dentro desse sistema. Não tem como sair desse sistema. E aí Jesus ele vem e muda tudo. Até os 30 anos de idade ele está dentro desse sistema. Sistema religioso, sistema político. Ele não tem como sair desse sistema, mas aos 30 anos de idade ele precisa manifestar o reino, porque essa é a verdadeira chamada dos escolhidos. Nenhum escolhido, entenda uma coisa, ninguém que está aqui nessa igreja veio a esse mundo somente para servir esse mundo. Você veio sim para servir, mas o modelo que eu quero que você entenda é que a sua serventia para esse mundo não é somente servir com os seus talentos físicos. Tem algo dentro de você, tem algo dentro de mim que precisa se manifestar, que essa terra não tem. E é por isso que eu e você precisamos estar atentos, estar ligado naquilo que o Senhor está fazendo, discernir o tempo. E eu venho nessa noite como profeta do Senhor para dizer para alguém aqui da PIB que nessa noite Deus vai te dar discernimento. Não, você não entendeu. Eu não disse que essa noite será apenas uma noite, não será apenas um culto. Deixa eu dizer uma coisa para você: o culto de ontem é passado, o culto que você entregou ontem é passado. Você não consegue mais tocar na adoração que você entregou ontem. O altar que você levantou ontem é para ontem, mas existe um Deus aqui nessa noite que Ele está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade para discernir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando os 3 anos que Jesus passa na terra, os discípulos ficam confortáveis. Mas quando Jesus deixa o seu corpo físico por 3 dias, a Bíblia diz que houve trevas. Em algum momento houve trevas sobre a face da terra. E os discípulos que agora tinham norte, tinham uma direção, eles ficam sem direção. Parecia que tudo aquilo que Jesus tinha feito nos 3 anos, presta atenção, acabou com a crucificação dele. Irmãos, quem anda com Jesus, presta atenção no que eu vou dizer, quem anda com Jesus não anda necessitado. Aonde Jesus está não há necessidade. E deixa eu dizer algo aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu quero dizer para você que Jesus ele vai suprir todas as suas necessidades. Qual o segredo, pastor? O segredo é andar com Ele. Não. Você não entendeu. O segredo não é você ir ver Ele. O segredo é você andar com Ele. Nem todo mundo que via Jesus era suprido por Jesus. Mas quem andava com Jesus era suprido por Jesus. Diga comigo, quem anda com Jesus, se está morto, ressuscita. Quem anda com Jesus, se tem fome, vai comer. Quem anda com Jesus, se está devendo, vai ter que pagar. E Jesus vai prover. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós perdemos a dependência de Jesus. Nós
desaprendemos. Não sei se essa palavra existe. O que é isso, irmãos? Nós entramos num sistema onde nós perdemos a dependência de Jesus. O que é depender de Jesus? Irmãos, é depender dele para tudo. 3 dias, olha para mim, 3 dias foi o suficiente para os discípulos se desviarem. Quantos dias eu preciso para me desviar? Um dia sem a presença de Jesus, eu corro risco de me desviar. Um dia, pastor Reginaldo. Se eu ficar sem Jesus um dia, eu posso sair da rota. Aí a Bíblia vai dizer que ao 3º dia, Deus, o Espírito Santo, ressuscita Jesus. E aquilo que era uma lacuna, agora é preenchido. Jesus, ele passa 40 dias, e 40 dias ele passa organizando. Você, que esses 12 dias é 12 dias para a organização dessa casa. Dentro desses 12 dias, hoje é o 7º. Hoje é fechamento de um ciclo e início de outro ciclo. Eu quero dizer para você que hoje vai fechar um ciclo na tua vida, e Deus está estabelecendo um novo ciclo. Ah, apóstolo, mas o que tem a ver Atos dos Apóstolos, capítulo 12, com isso que você está falando? Tudo. A Bíblia fala que eles estavam presos ao sistema. Diga assim, presos ao sistema. Qual sistema é esse? O sistema religioso. Quando nós lemos o texto aqui, nós vamos ver que Tiago acaba de ser assassinado, acaba de ser morto. E quando eles matam Tiago, o que eles não imaginavam é que o sangue de Tiago não ia trazer, não era perca, mas o sangue de Tiago era semente. Deixa eu dizer algo para você. O sangue de um discípulo de Cristo é semente. A igreja, ela perdeu a identidade. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de PIB, eu estou falando da igreja do Senhor. PIB é uma célula. Ela perdeu a identidade. Porque o evangelho que nós aprendemos é morrer com Cristo é lucro. Quando eles matam Tiago, eles matam na intenção de paralisar aquilo que Jesus estava fazendo, porque Jesus já não estava no meio deles, mas por meio dos discípulos, Jesus operava milagres, prodígios e maravilhas. Eles crucificaram Jesus, mas o poder que havia em Jesus não cessou, pelo contrário, agora se multiplica. Antes era um que fazia, agora não, é uma multidão. A começar pelos apóstolos. Antes era um que ressuscitava, antes era um que curava enfermo, agora não. Isso está se multiplicando. E quando Herodes percebe, ele faz o quê? Vamos começar a matar, vamos começar a prender, vamos começar a perseguir. O que é isso? Entenderam que havia uma influência não religiosa, mas uma influência que eles ainda não conheciam. Eles matam Tiago, e o sangue de Tiago é semente. Sabe o que acontece quando eles matam Tiago? A igreja não corre, a igreja ela avança. Quando eles mataram Tiago e acharam que a igreja ia retroceder, a igreja avança. Aí alguém vai dizer, quem é o cabeça? Olha, o cabeça é aquele que, quando nós fomos prender Jesus, é aquele que sacou da espada e cortou a orelha do sacerdote. Então assim, nós entendemos que tem, isso é Herodes, nós entendemos que então existe um cabeça, só que esse cabeça ele é esquentado, e se nós formos até ele, ele vai resolver ao fio da espada.
então vamos prender, porque ele é o líder. Quando eles chegam até Pedro para prender Pedro, Pedro já não era mais o mesmo discípulo. Agora Pedro é um apóstolo. Capítulos anteriores vai dizer que, abre um parênteses aqui, alguns dias atrás, lá aonde Pedro estava, as pessoas colocavam doentes na calçada, porque por onde Pedro passava, escuta isso, pastor Jonathan, a sombra de Pedro curava. Então eu imagino, olha como era Jesus, olha como se multiplicou, porque Jesus ele diz assim, pastor Reginaldo: aquele que crê em mim, obras maiores. Eu nunca vi a sombra de Jesus curar. Não que ele não podia, mas agora é o reino em movimento. Não é mais uma pessoa, mas alguém decidiu multiplicar a semeadura. Capítulos antes nós vamos ver pessoas colocando os enfermos na calçada e dizendo assim: olha, ele não precisa tocar, ele não precisa liberar a palavra. Se ele passar por aqui e a sombra pegar alguém, esses enfermos serão curados. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse é o poder da igreja. Esse é o poder que Deus deu para mim e para você, e que o sistema tem tentado paralisar nesses últimos dias. Aí eles vão até Pedro, e eles tentaram perder Pedro. Pastor, conseguiram? Claro que conseguiram, porque Pedro não era mais aquele que sacava da espada. Pedro não era aquele que resolvia mais na força do seu braço. Não. Pedro não era mais aquele que resolvia as coisas que nem o sistema. Pedro resolvia as coisas no joelho, na oração. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa para você. O ano de 2026 é o ano da maturidade. Você não pode ser o mesmo crente do ano de 2025. Você não pode ser o mesmo pastor de 2025. Nós não podemos ser o mesmo homem de 2025, porque a minha Bíblia diz que Deus está fazendo uma coisa nova hoje. Só que se eu não tiver discernimento daquilo que Deus está fazendo, vai passar. E tudo que vai ficar é um sistema religioso. E talvez, se Jesus vier até nós, tudo que Ele vai dizer é aquilo que Ele falou em Atos Apóstolos capítulo 2. Eu conheço as suas obras. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Obras fazem parte da igreja, mas Deus não nos chamou apenas para fazer obras. Obras qualquer pessoa pode fazer, qualquer sistema organizado. Veja bem, eu disse sistema organizado. E quer saber de uma? Não existe sistema mais organizado do que a igreja. Só que é uma igreja que não discerne, é uma igreja que não rompe. E agora Pedro está preso. E o que Pedro vai fazer? Diga assim: a casa caiu. E Pedro está orando. Diga assim: o ciclo mudou. Diga assim: o ano mudou. E Pedro também mudou. Eu vim dar um recado para essa igreja. 2026 não é apenas um calendário do sistema, mas 2026 é um calendário, é uma agenda de Deus
para a igreja do Senhor. E eu quero dizer para você, deixa eu te contar uma novidade. Você é essa igreja que não vai viver as mesmas coisas. Eu quero dizer para você que os céus se abriram sobre Barueri, e nessa noite Deus vai mudar o nosso entendimento. E se Ele mudar o meu e o seu entendimento, a nossa sorte será mudada. Deixa eu ver quem veio aqui não apenas para mais um culto, mas para quem veio aqui para dizer: Senhor, eu estou pronto, eu estou aberto, eu estou disponível para viver o novo do Senhor. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os desfios, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele é o salvão, sua bênção chegou. Comece a louvar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ele está na frente. Ele está na frente. Ele mesmo diz: aquele que quer vir pós mim, aquele que quer vir pós mim. Presta o microfone para ela, me ajuda aqui, me ajuda a pregar. Segura aqui, por favor. Jesus, Ele diz assim: aquele que quer vir pós mim, negue-se. Pós é atrás. Ele está dizendo: aquele que quer vir pós mim precisa negar a si mesmo. Depois disso ele pede mais uma coisa. O que ele pede? Tome a sua. O que é cruz, irmão? Fala assim: dor, prova. Aí ele está dizendo: aquele que quer vir pós mim. Aí primeiro você tem que negar a si mesmo. Você só pode ser discípulo de Jesus o dia que você não voltar a fazer o que você fazia antes. Aí você vai dizer para mim: mas eu já sou discípulo. Mas se Jesus piscar, tu volta a fazer o que você fazia. Apóstolo, prova. Eu provo. A Bíblia diz que 3 dias foi suficiente para Pedro voltar a pescar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ele até tomou a sua cruz, mas ele não negou a si mesmo. A maioria das vezes, nós como igreja, nós até pegamos a cruz. Olha, eu vou ter que fazer, eu vou aguentar, porque Jesus me ama e Ele deu a vida por mim. Só que nós, segura aí, irmão. Só que nós não negamos a si mesmo. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite, para dizer: Jesus, Deus manda te dizer algo, através da boca desse pastor que saiu lá de Santana de Parnaíba, de uma igrejinha lá no interior de Santana de Parnaíba, Igreja Batista Geração Apostólica. Aí Deus pega esse pastor e traz aqui hoje, no 7º dia dos 12 dias proféticos, para dizer para você: ei, será que você não entendeu? Tem um processo. Ei, antes de você carregar a cruz, você precisa negar a si mesmo. Porque se você não negar a si mesmo, você não vai ter resiliência para carregar a cruz. Só carrega a cruz quem nega a si mesmo. 2026 não será o ano de você deixar a cruz. Deus vai na frente, você vem atrás, porque primeiro você negou
Negou a quem, pastor? Neguei a mim mesmo, e por ter negado, agora eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu Deus do céu, se Deus está falando com alguém aqui, pelo amor de Deus. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele ao sozão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Deus está dizendo: Com muito louvor, eu estou indo à frente. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. com muito louvor, Negue a si mesmo. muito louvor. Cruz, sem negar a si mesmo. Tem o dia e a hora para poder ser entregue. Ei, prova, apóstolo. Eu vou provar de novo na Bíblia. Judas não negou a si mesmo. Por não ter negado a si mesmo, não pôde usufruir do reino de Deus. O reino é para os discípulos. O reino, Renan, é para os discípulos. Discípulos tem que negar a si mesmo. A palavra discípulo é andar junto. O que eu preciso, apóstolo, para ser um discípulo? Primeira lição, negar a mim mesmo. Porque quando eu chego numa igreja como essa, se eu não estiver disposto a negar a mim mesmo, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Como que é isso? Alguém está cantando, você fala assim: se eu tivesse lá eu cantava melhor. Alguém está pregando, eu falo: esse pastor ele fala tudo errado. Se eu tivesse lá eu pregava melhor. Alguém está intercedendo. Alguém está dizendo assim: a mão está muito baixa. Se eu tivesse lá, minhas mãos estavam lá em cima. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Para ser discípulo, você tem que estar disponível. E você tem que entender que é tudo dele e nada seu. Vem cá. Se Pedro, olha isso aqui. Se Pedro até tentou negar a si mesmo. Pastor Reginaldo, ele até tentou. Tu conhece a palavra. Porque quando Jesus chega no barco de Pedro, a primeira pesca, ele fala para Pedro: Pedro, tu vai pescar hoje. Ele fala assim: olha, Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não peguei. Quem era pescador, Pedro ou Jesus? Aí, tá vendo? Até a princesa sabe. Pedro. Quando que você viu Jesus pecando, irmão? Pescando? Pecando também, você nunca viu. Mas quando você viu Jesus pescando? E aí, imagina se fosse o Gão lá de repente. Estou lá pescando, chega Jesus, né? Você já estava num debate, se era marceneiro ou se era pedreiro, carpinteiro ou pedreiro. Mas não importa. Sei que Jesus pescador não era. Aí chega lá Jesus e fala assim: o Gão, lança a rede. Só que eu estou cheio de si mesmo. 30 anos pescando. Eu falei: é ruim, hein? Vem um carpinteiro. Você pode ser profeta, você pode ser ungido, mas o profissional aqui sou eu. Sabe qual é o problema, queridos? Que nós entramos ano e saímos ano com a convicção que nós sabemos de tudo. Eu chego na igreja aqui não, mas lá na IBGA tem. Chego lá na igreja IBGA e falo assim: olha, pastor, onde que eu posso servir?
Ó, é que eu vim de uma igreja e lá eu cantava muito. E vem assim, acho que aqui não vem não. Lá em Santana vem. E eu vim aqui, eu vi a necessidade do pastor aqui, que o pastor está precisando de um cantor, o pastor está precisando de um músico. Olha, eu estava olhando o seu técnico de som, sua mesa lá é até boa, mas o seu técnico não é bom. E Deus me viu aqui, o camarada chegou ontem. Olha, eu vi com a tua banda. Eu vi que a tua banda só tem um baterista. E eu sou baterista dos bons. Irmão, se tem daqui não, mas o prova é baterista. E o meu neto, que quer ser discípulo do pastor Reginaldo, eu já falei, se vir vai ter que ficar. Eu botei medo, ele falou, não, então vou ficar. Ele quer ser baterista. Eu falei, meu Deus do céu, mais uma prova. Eu sou baterista, eu vi que você está com a necessidade de um baterista. Aí Jesus, ele nos ensina o que, querido? Você pode ser o profissional, mas aqui quem vai ensinar a pescar sou eu. Você pode até saber fazer, 2026 é o ano da gente discernir. 2026 não é o ano de você colocar as redes na frente do mar sem Jesus ter mandado. Tem gente aqui que não tem pescado nada, mas porque está na confiança dos seus próprios braços. Mas eu venho aqui como profeta do Senhor nessa noite para dizer: ei, saia, 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 saia da tua mente limitada, feche os ouvidos para a voz da tua alma. Jesus em 2026 está dizendo para você: ei, eu tenho uma palavra, não importa quem você é, mas aqui você vai precisar começar de novo, porque eu tenho um propósito na tua chamada, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um propósito para a tua casa, no teu casamento, eu tenho um propósito com a tua empresa, eu tenho um propósito com os teus filhos, eu tenho um propósito com a PIB de Barueri. O conhecimento da glória de Deus, como as águas que correm no mar. Ei, segura. O que isso tem a ver com Atos Apóstolos capítulo 12? Tudo. Diga assim: a igreja crescia. O Pedro aqui não é mais o mesmo Pedro. Não é o Pedro que nega quando a trombeta toca. Não é o Pedro que nega quando o físico de Jesus não está mais. Não é o Pedro que volta a fazer aquilo que fazia há anos atrás. Deus manda fazer uma pergunta para você aqui hoje: o porquê, quem foi que te mandou fazer aquilo que eu cortei da tua vida? Existe um reino dentro de você, e esse reino precisa ser manifesto.
Esse reino precisa se manifestar. E não vai vir anjo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem igrejas aí pregando doutrina dos anjos. Não, querido. O anjo é você. A autoridade foi dada a você. A arma para esse tempo é você. A minha Bíblia diz que quando Jesus vai falar em Apocalipse, ele fala assim: o anjo da igreja. E quem era o anjo? O pastor. E automaticamente a igreja é extensão do cajado do pastor. Sabe por que a PIB está avançando? Porque tem um pastor que está avançando. O dia que o pastor decidir retroceder, PIB retrocede. A igreja precisa avançar. E como que ela avança, apóstolo? Entendendo quem ela é. Como? Saindo fora do sistema religioso. Ei, eu pedi para você repetir comigo na palavra. Teve dois versículos que eu frisei. E era dia dos pães. O que era aquele dia? Era 7 dias de celebração depois da Páscoa. Israel celebrava. Celebrava o que, apóstolo? Lá em Êxodo vai explicar que quando Deus liberta o povo, não deu tempo de fermentar o pão. E eles comeram o pão sem. E agora os judeus estão no novo tempo, mas não estão discernindo o tempo. A pior, meu Deus do céu, a pior desgraça. Pastor, você está falando da igreja, querido? Desgraça é alguém que não tem a graça de Deus. A pior desgraça é alguém que está dentro do tempo, mas não discerne o tempo. Nós lemos o texto, no verso 3 do capítulo 12, Lucas vai deixar bem claro em Atos, ele deixa bem claro, ele deixa frisado lá, ó. E era o dia dos asmos. Lucas que escreve esse texto. E ele frisa: apóstolo, mas como assim? Se ele escreveu lá, é porque tem uma revelação. E qual é a revelação? A revelação é que os judeus estão comemorando libertação e estão prendendo. Prendendo quem? Prendendo quem, meu Deus do céu, prendendo quem foi enviado para libertar. Então olha que sistema, o sistema é religioso. Eles estão estão comemorando uma libertação, que Deus libertou o seu povo, mas agora estão prendendo quem Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita coisa, pastor Meirelles, que não é o diabo que faz. Tem muita coisa, é o crente que faz sem discernimento e colocando na conta do diabo. Pior é isso. O crente sem discernimento, pastor Reginaldo, ele erra e coloca a culpa no diabo. Naquele grande dia, querido, Satanás já está condenado, porque ele não tem condenação. Mas eu quero ver a cara de pau de muita gente se explicar diante do Senhor. Era um novo tempo. Eles estão celebrando a festa dos asmos, pastor Demétrio. Eles estão celebrando a libertação. E eles estão fazendo tudo ao contrário. Eu venho no culto, Rafa, e canto: eu te adoro, Senhor. E eu saio do culto e eu faço tudo errado. Eles voltavam os cultos. Qual que é a prova? Eu vou provar dentro da Bíblia. Eu amo ser batista, querido, por conta disso, porque nós zelamos pela palavra. Atos Apóstolos, capítulo 3, vai dizer que o templo estava cheio. Culto das irmãs. Atos Apóstolos, capítulo 3, culto das irmãs reinando. Estava quem? Um povo, o mesmo povo que mataram Tiago, que agora prenderam Pedro. Eles estão dentro do templo. Anás e Caifás.
o templo estava lotado. Mais de 40 mil pessoas. Porque a festa, ele estava falando, não é que era comum, é porque era perto da festa. Então a cidade estava o quê? Lotada. O templo estava lotado, pastor Reginaldo. E eles falando que amavam Deus lá dentro, sacrificando para Deus lá dentro, cantando louvores para Deus lá dentro. Aí agora está Pedro e João na porta do templo chamado Formosa. Eles estão cultuando Deus lá dentro. E sabe onde Deus estava? Fora. Eles cultuando Deus lá dentro, e Deus trabalhando fora. Atos capítulo 3. Pedro e João falou assim: vamos ver como está o culto. Culto lotado. Só que lá, nesse culto, você não podia, entenda bem, você não podia pegar a sua oferta e trazer de casa. Você tinha que comprar ao redor do templo, lá dentro. Por quê? Quem vendia? Anás e Caifás. Sistema. Deus só aceita a oferta se vier daqui. Não discernir o tempo, Luiz. Aí vem Pedro e João na porta do Formosa e fala para aquele: meu Deus, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta. Você não veio para o templo para ficar paralisado. Você não veio para adorar a Deus e sair daqui de novo com mais uma esmola. Sabe qual é o problema? Que nós estamos acostumados de viver de esmola. Irmão, porque pensa, 40 mil pessoas passando na porta daquele templo. E o judeu, ele é generoso e você sabe disso. Imagina quanto esse coxo não fazia por dia. Mas agora, Jesus, ele tem um encontro com a igreja. E qual é a igreja? A igreja não estava dentro, a igreja estava fora. E ela se manifesta através de duas pessoas. Porque o reino se manifestou lá, porque o Pedro decidiu agora não voltar a fazer mais aquilo que ele fazia. Ah, pelo amor de Deus, você não entendeu? Quando você decide não voltar atrás, o reino de Deus se manifesta sobre a tua vida. Eu quero dizer para você: se prepare, sinais, prodígios, maravilhas voltarão a acontecer na igreja. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender e que a tempestade é você. E o que me faz tremer as pernas. E a fechada? Mas a fechada é tudo sobre você. Sabe o que é isso? Diga assim: o que é isso, pastor? Não, só digo se você perguntar. Diga assim: o que é isso, pastor? Alguém que decidiu não depender de si mesmo. Alguém que decidiu ser totalmente dependente de Deus. E a igreja está crescendo. E a igreja está. E a igreja está. Só os homens. E a igreja está. Só as mulheres. E a igreja está. Todo mundo junto. E a igreja
certo do monte, mais certo da face, pensando com o peso da tua glória, mais certo, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba, e me faz entender e chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, e a fechada é tudo sobre você. Então me tira, que me faz dizer, Moisés, ore por nós. Você não vai falar isso, você vai orar. Evangeliza por nós, você vai evangelizar. Chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Ei, segura, tô acabando. Sabe qual é o problema? Que quando eles viram Pedro, Pedro era pequeno. Agora Pedro não é mais aquele menino espiritual. Aí Paulo vai dizer, quando eu era menino, agora aqui. Quando eles encontraram Pedro, Pedro era menino. Na onde? Na fé. Agora Pedro não é mais um menino. Agora a igreja já não é mais uma igreja menina, está crescendo. Sabe qual é o nosso mal, querido? Sabe qual é o nosso mal? Esse dia encontrei uma jovem que eu tinha visto ela com 5 anos de idade. E para nós, estamos ali perto dos 50, a gente parece que o tempo não passou. Aí a moça veio e me abraçou e falou, apóstolo. Eu fiquei olhando assim, o senhor não está lembrado de mim? Eu falei, não. Aí quando ela me lembrou, eu falei, meu Deus do céu, não é mais uma menina. O problema, queridos, que o tempo passa e muitas vezes a igreja não cresce. A igreja continua sendo menino na fé. E nós precisamos crescer. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Graça, conhecimento. Graça não depende de você, entenda uma coisa. Como eu cresço na graça, apóstolo? A graça você só vai crescer através da oração. Esse é o tema. Pedro tinha aprendido o caminho. O caminho era qual? Não era o sistema. O caminho era a oração. Um dia ele fala assim, Senhor, me ensina a orar. Ele fala assim, olha, eu vou te ensinar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Ei, seja feita a vontade de quem? Aí Pedro entendeu que não era mais tempo da vontade dele. E somente na oração. Não existe atalho. É por isso que Jesus fala assim, eu sou o caminho. Você não vai ver Jesus, pode pegar Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vai ver Jesus ensinando ninguém a pregar. Mas Ele vai ensinar a orar. Quando fores orar, entre para dentro do teu quarto, fecha a porta. Diga assim, o caminho da maturidade
e do discernimento espiritual. Diga assim, é oração. Eles estavam achando que Pedro era o mesmo, e Pedro não era mais o mesmo. Aí eles pegam um diácono chamado Estevão. Ah, meu Deus do céu. Hoje nós temos alguns títulos, né? O ano passado me reconheceram como apóstolo. Eu falei assim, misericórdia, não estou pronto nem para ser diácono. Foi lá em Manaus e me reconheceram como apóstolo. E eu falei, tudo que eu queria ser, no mínimo, era um diácono igual a Estevão. Eles pegam Estevão porque a igreja estava crescendo. O que eles fazem com Estevão? O que eles fazem, igreja? Eles matam. Quer que eu fale para você o que o sistema quer fazer com você e comigo? Eles querem nos matar. Só que o problema é que eles esqueceram que o nosso mestre nos ensinou que a morte para nós não é um problema. Pelo ao contrário, é uma solução. E Estevão vai morrer sorrindo, pastor Jonathan. E o pior não é, a capa de Estevão cai no pé de quem? De Paulo, de Saulo. Não vamos debater teologia. Uns falam que é Saulo, outros falam que é Paulo. Está tudo certo. O importante é que é o Paulo que a gente conhece, o apóstolo. O 14º, né? E naquele mesmo dia que Estevão morre, ele morre sorrindo, porque um grande doutrinador da igreja estava nascendo. Aquele que empreendeu Estevão e quem mandou matar Estevão, mal ele sabia que ele estava morrendo junto com Estevão. Estava nascendo aquele que iria doutrinar a igreja. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós não estamos prontos para matar nossa carne. Paulo, ele pega aquele manto e ele entra em conflito com ele mesmo. Eu vim dizer para você aqui nessa noite, vem cá, olha aqui para mim. Se você vir num culto como esse e você não entrar em conflito com você mesmo, você não entrou na presença de Deus. Eles estavam adorando aqui, eu caí de joelho, eu falei, Senhor, eu quero ver essa beleza. Porque se todo dia eu não renunciar à minha carne, querido, eu perco os olhos, a visão da beleza que é o Evangelho. Ei, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar agora. Qual que você quer primeiro? A má notícia? A má notícia para você ver a glória de Deus, a manifestação do reino de Deus. Você precisa morrer aqui e agora. Aleluia! Ei, eu estou te convidando nessa noite para morrer. Aleluia! Sabe o que é muito louco? Que quando a gente convida alguém para o culto, a gente fala assim, vai lá, porque Deus vai te trazer vida. Só que a gente esquece de explicar que antes de Deus trazer vida, primeiro Ele tem que matar. Ei! Aí você vai dizer, apóstolo Hugo, isso é coisa do cristianismo. Não, isso é coisa do Deus vivo. Quando Deus quer testar o coração de Abraão, Ele fala assim, mata Isaac. Aleluia! Quem não está pronto para matar aquilo que Deus entregou, não está pronto para viver aquilo que Deus preparou. Deixa eu te dizer, eu venho como um profeta de Deus nessa noite para dizer para você: se você decidir morrer aqui hoje, eu quero te dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou o teu coração aquilo que o Eterno
preparou para você. Cutuque alguém, ei, discretamente. Diga assim: aí, vai voltar para casa vivo? Ou vai morrer hoje aqui? Sabe qual é o problema? O problema é que tudo aquilo que deu, ó, meu Deus, desceu agora, hein? E eu não sou pai de santo não, sou pastor, irmão. Ó, tudo aquilo que o sistema religioso mata, Deus ressuscita. Tudo aquilo que o sistema religioso mata, Deus ressuscita. Lázaro morreu, cidade era Betânia, vilarejo na verdade. E estava todos os judeus ali falando assim: pastor Reginaldo, 4 dias cheira mal, quero ver se esse Jesus é o cara mesmo. Jesus chega no ambiente e ele fala para uma das irmãs: não está morto. Uma das irmãs fala assim: olha, eu sei, pastor, que quando o senhor voltar, ele vai ressuscitar. Aí a outra irmã veio, mesma coisa, a mesma ladainha, irmãos. Por quê? Porque não morreu. A outra vem, a outra irmã, Marta e Maria, a outra vem, fala a mesma coisa, repete, está no texto lá. Elas não entendem, porque elas não discerniram o tempo. Aí Jesus falou assim: estou cansado de falar com vivo. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, pastor Reginaldo? Que a gente vem muito vivo para a igreja, e vivo na igreja não gera fruto. Ah, não. Aleluia. Todo mundo que entra vivo na igreja, pastora Vivi, e sai vivo na igreja não gera fruto. Sabe qual é o problema? Sabe por que a sua vida não muda, a minha não muda, muitas vezes não muda? Porque a gente está muito vivo. Deixa Deus te matar um pouquinho, você vai ver o que vai acontecer. Aí Jesus está falando com 2 vivos, irmã Rafa, e as 2 que estavam vivas não dá crédito ao que Jesus está falando, não ouve. Porque quem está vivo demais, irmão, não consegue ouvir o que Deus está falando. Quem está vivo demais está anotando, está fazendo conta. E deixa eu dizer uma coisa para você: a sua matemática não é a matemática do reino. Aí tem um religioso lá fazendo conta: ó, 3 dias, mas 4 não tem como. Aí tem vivo e não consegue ouvir. Aí Jesus chega lá na boca do sepulcro e fala assim: ó, tira a pedra. Porque tirar a pedra é com gente viva. Jesus fala para as irmãs: vocês estão vivas demais. Sabe o que vocês servem? Vocês servem para tirar pedra. Irmão, quem está vivo só serve para tirar pedra. Quem está vivo, é por isso que tu está cansado. Pensa, tu tirando pedra, pastor Reginaldo, na segunda, na terça, na quarta, 2025 tirou pedra, 2024 fez campanha, tirou pedra. Irmão, eu falo isso aqui na minha igreja. Eu sou pastor de igreja, não sou pregador, sou pastor de igreja. Eu prego isso na minha igreja, está aqui os testemunhos. Não adianta você fazer 12 dias proféticos e ficar só tirando pedra. Não adianta você fazer campanha e ficar só tirando pedra. Jesus está chamando você: morre só um pouquinho e você vai ver o que eu vou fazer com você nessa noite. Aí quem está vivo tira a pedra. Aí quem está morto ele fala assim: Lázaro. Tinha alguém morto lá dentro, ele diz: Lázaro. Já cheirava mal, a carne já estava em estado de putrefação, Lázaro já estava no seio de Abraão. Mas aquele que fala com os mortos estava lá, A multidão que estava muito viva estava dizendo: esse aí é um louco, porque só sendo louco para falar com gente morta.
Mas quando eles pensaram em debochar de Jesus, a Bíblia vai dizer que ninguém zomba de Deus. Lázaro, ele sai todo enfaixado, mas ele sai pulando, glorificando o nome de Jesus. A casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua. Continua nesse mesmo tom. Continua nesse mesmo tom. Quando ele sai pulando, continua, não para não, para não. Ele saiu cantando assim, ó. Continua, irmão. Lázaro saiu de repente cantando esse louvor, todo enfaixado. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Ei, ei. A Bíblia vai dizer que o nome acima de todos os... A Bíblia vai dizer que é o nome acima de todos os nomes. Não foi Marta e nem foi Maria que chamou. Aleluia! Ele sai enfaixado dizendo: eu reconheço essa voz e sei quem é o dono dessa voz. Aleluia! Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está duvidando aí o que Deus está fazendo aqui, eu te desafio hoje. Eu estou te desafiando. Você que está dizendo aí na tua alma: quem é esse pastor aí? Quem ele pensa que é? Você que está rejeitando a palavra que eu estou pregando no teu espírito, eu quero dizer para você: ei, sabe por que você está rejeitando? Porque você pegou na sua alma. A alma é jardim de Satanás, é território de Satanás. Porque se você pegar essa palavra no teu espírito, eu te desafio: o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui nessa noite. E eu vou te desafiar. Você que está duvidando, eu não sei qual é a tua causa, mas eu te desafio: nos próximos 6 dias, essa causa que para você é impossível, se você decidir hoje pegar essa palavra no teu espírito, Deus, aquele que fala na minha boca nessa noite, vai se manifestar com glória, com graça, com autoridade e com poder. Quem crê e recebe, se expresse, se expresse, se expresse em nome de Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Se coloque de pé, se coloque de pé. Nas asas do teu amor. Diga, diga, diga. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor.
se esconder nele. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Segura aí, eu vou acabar aqui agora. Ah, pastor, mas você não terminou o texto, eu termino agora. Você pensou que eu esqueci, né, irmãos? As cadeias se abrem, Pedro sai para fora, estava naquela dúvida se era uma visão ou não. Percebeu que não era visão, que era o anjo do Senhor, meio desnorteado. E agora ele vai para onde? Ele vai para a casa de João, da mãe de João Marcos. E quando ele chega lá, o que estava acontecendo? Ei, a igreja não foi enfrentar Herodes. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui eu vou terminar meu recado. Esse recado é para mim, é para a igreja do Senhor. Eu não vim aqui dar indireta, isso aqui é direta para a igreja do Senhor, para a igreja do Senhor, para a minha igreja, para essa igreja, para a igreja do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não podemos lutar com as mesmas ferramentas que as pessoas estão lutando lá fora. Eu abri a rede social hoje. Fiquei 2 semanas sem redes, por conta de muitas coisas a fazer. Nós estamos num jejum, nós estamos orando, irmão. O papel da igreja é orar. Aí eu abri hoje, eu vi o Nicolas, amo aquele menino, amo, de Deus. Até espero que ele seja presidente um dia. O problema não é ele fazer o que ele está fazendo, o problema é pastores estar falando assim: olha, esse é o profeta do Senhor. Não, querido. Profeta do Senhor somos nós, a igreja, os pastores, a igreja do Senhor. A última eleição, lembra? Endeusaram, a igreja endeusou Bolsonaro. Tiraram o trono de Jesus e deram para ele. O apóstolo é de direita e de esquerda. Querido, eu sou do reino. Tenho a minha ideologia política, mas eu sou do reino. Eu não vou lutar com as armas da política, eu vou lutar com as armas do reino. A igreja endeusou Bolsonaro, tiraram o trono de Jesus e deram para ele. Aonde está Bolsonaro? Nós caímos na mão de quem? Do governo que nós merecemos, porque nós tiramos o governo da mão de Jesus e entregamos para homens. Vós sois o sal da terra. Eu apoio o que está fazendo, mas dizer que Nicolas é o profeta, não, querido. Essa autoridade foi dada para a igreja. Qual que é a função da igreja, irmãos? O que isso tem a ver a palavra? Tudo. Lá na casa de João Marcos, a igreja estava fazendo o quê? E o que estava acontecendo? Uma guerra política igual hoje. A igreja não foi para Brasília não, irmão. O nosso desafio continua sendo no joelho. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes, convocai uma assembleia solene. É tempo da nação brasileira acordar e tomar a autoridade que foi nos dada. E nós estamos entregando na mão de pessoas a qual Deus não escolheu. Deixa eu te dizer, nós somos o sal, nós somos o tempero. Quando a igreja deixa de fazer a função dela, ela morre, porque ela está muito viva. Sabe qual é o problema de Saul? Foi querer colocar a mão na onde ele não podia. Sabe qual foi o problema de Bolsonaro? Querer colocar a mão onde ele não podia. Sabe qual foi o problema de muitos pastores, de muita igreja? Querer colocar a mão aonde...
Tem coisa que você não vai colocar a mão, você vai colocar o joelho. A igreja não é mais menina. A igreja não é mais menina. Nós como igreja temos que orar por Nicolas. Temos que orar pelo presidente, pelo prefeito da cidade de Barueri. Temos que orar muito pelos prefeitos, pelo nosso governador. Orar e advertir. Esses dias eu estava no gabinete do prefeito Santana de Parnaíba. Sou um dos poucos que não come na mão dele. Me chamou para orar. E eu falei: sabe qual é o problema, prefeito? Tu está querendo acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Na sala, fiz o culto na prefeitura, preguei na prefeitura. Mas quando entrei no gabinete, porque é sem autoridade, então eu sei qual é o meu lugar. Deus levantou como autoridade na cidade, mas Deus me levantou como ministro na cidade onde eu estou. E quando nós estávamos no gabinete, eu falei assim: olha, eu admiro você, é um dos maiores gestores que eu conheço, mas eu olho para você, eu vejo você abatido, cansado. E deixa eu te dizer, se você não prestar atenção na tua vida espiritual, as mesmas pessoas que te levantaram te derrubam. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quem mantém a gente no poder não é o povo, é o Senhor. Oxalá que Deus levante nessa nação. E eu tenho certeza que aqui na PIB, o pastor Reginaldo também não é diferente. Tenho certeza disso, porque eu conheço o caráter desse homem. Mas o problema é que nós estamos trocando, irmãos. Idolatrando, não. Você não tem que idolatrar, não. É Jesus, a nossa dependência está em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. 2026, nós estamos aí, prestes a viver uma troca política. Oxalá que a igreja acorde. Vamos tirar da mão do homem, vamos entregar na mão do Senhor. Qual é o papel da igreja? Exortar, orar, aconselhar e orar. Orar até quando? Sabe qual é o problema? Nós estamos orando até cansar, e Deus não falou isso para nós. Falou para você orar sem cessar. O ano de 2026 é o ano da oração, do clamor. Eu quero dizer para você, faça assim com as suas mãos. Eu já estourei meu horário, irmãos. O pastor não vai me chamar aqui mais nunca, tenho certeza. Faça assim com as suas mãos. Quero dizer para você uma coisa: o ano de 2026 é o ano da tua maturidade espiritual. Deus vai usar pessoas, escute isso. O ano passado eu estive aqui, eu falei que a igreja ia expandir, nem lembrava, agora estou lembrando. Olha, meu Deus do céu, 5 vezes maior. Acho que cabe pelo menos umas 10 IBJ aqui dentro. E eu conheci esse pastor quando a igreja dele era menos 2 da minha. Deus está fazendo vocês avançar, mas só estão avançando por conta da oração. Eu quero profetizar. Profetizei o ano passado, e o que eu profetizei se cumpriu. Nem lembrava, agora lembrei. Eu quero profetizar que o ano de 2026 será o ano da maturidade, da expansão. Isaías 52 vai dizer: alargas as suas tendas. Deus vai trazer conexões. Pessoas que vão chegar doentes nessa igreja. Eu estou falando de influência. Vocês não vão passar o carro à frente dos bois, porque a adoração é só Deus. Mas vai chegar pessoas de muita influência aqui. Escuta o que eu estou dizendo, de grande influência. E vem para abençoar o projeto de Deus. Deus está enviando pessoas de influência para abençoar o projeto dele. E quando isso acontecer, entenda que a honra, a glória e o louvor é para Deus. Qual que é a minha função, apóstolo?
continue orando. Enquanto essa igreja estiver orando, Deus dá o crescimento. Levante as mãos o mais alto que você puder. Pai, se tem alguém doente aqui nessa noite, a mesma autoridade e o mesmo poder que o Senhor deu para Pedro, o Senhor me deu e deu para essa igreja. Eu declaro pelo poder do nome do Senhor Jesus. Tem alguém com dor aqui? Levanta a mão. Tem alguém que está enfermo? Levanta a mão. Já acabou meu tempo. Levanta, só quem está com dor. Só quem está em enfermidade. Eu dou uma ordem agora. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, seja curado, seja curada. Agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Agora, seja curado. Agora, pelo poder no nome do Senhor Jesus. As mãos ainda levantadas assim. Que toda necessidade física, local, seja atendido agora. Que ninguém aqui saia daqui de mãos vazias. Aquilo que está em oculto, que nem você sabe daquilo que você precisa, que Deus ative agora no mundo espiritual, e que seja revelado no mundo físico, e que você possa sair daqui de posse de vitória em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe ao entrares e ao sair. Aonde você colocar os pés, que o Senhor possa te dar, e aonde você colocar as mãos, que o Senhor possa te prosperar. Se você concorda e acredita, diga amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início. Ele veio tabernacular entre os seus. Ele veio tabernacular entre os seus. Aleluia. Quantos creem? Como disse o mestre, seja feito conforme a sua fé nessa noite, meu irmão. Se apropria, um tempo de maturidade no Senhor. A igreja de Jesus não avança sem oração, irmão. A minha vida não avança sem oração. Eu aprendi muito cedo que se a igreja do Senhor, ela prospera no Senhor, não a prosperidade dos homens, mas a prosperidade que vem do Senhor, a minha casa prospera. Se há vida dentro da igreja de Jesus, vai haver vida dentro da minha casa. Se há milagre dentro da igreja de Jesus, esse milagre alcança a minha casa. Se há manifestação do poder de Deus em sua casa, esse poder se manifesta dentro da minha casa. E isso vem através da oração. Estamos travando uma guerra no mundo espiritual muito grande, meu irmão. Como a igreja, a recém-nascida igreja naquele momento, perseguição, morte, luta, e a igreja prevaleceu até os dias de hoje no joelho. Não sei talvez qual seja o tamanho da tua luta, mas vença no joelho. Há um tempo de Deus para a nossa nação. O Brasil vai se levantar, irmãos, quando a igreja brasileira também se levantar. A sua casa vai se levantar, a minha casa vai se levantar, quando nós nos levantarmos. E como o crente se levanta? Quando ele desce, irmão. O crente só se levanta quando ele desce. Estenda a sua mão. Repita comigo: Senhor, nesta noite, eu tomo posse dessa palavra. Eu peço a Ti que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que está sobre mim, me impulsione a oração, e que através da oração eu alcance a maturidade e os meus olhos possam ver o Teu milagre, o Teu agir na minha vida, na minha casa, na minha parentela, no meu bairro, na minha cidade e na minha nação. Faz de mim profeta Teu nesse tempo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti
e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Vão todos em paz. Amanhã, a nossa 8ª noite. Apóstolo Hugo, meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Não haverá culto amanhã. Pela manhã é o domingo da família. Às 18h20 estaremos aqui. Vão todos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado. Gente,